Na entrevista, abordamos sobre a paralisia cerebral, suas causas, o nível de dependência dos pacientes e a dificuldade dessas pessoas, bem como a relação com os seus familiares e a questão da educação inclusiva. Estamos aqui na Casa Menino Jesus de Praga com a Márcia Rossana, que é gerente de atendimento e enfermeira da instituição, para falar mais sobre a casa e sobre a paralisia cerebral. Boa tarde, então. Nós temos aqui atualmente na Casa do Menino Jesus de Praga 33 pessoas com diagnóstico de paralisia cerebral e outras patologias, entre elas síndrome de Down e autistas também. Desses 33 acolhidos, atualmente uma média de 10 acolhidos recebem visita. Todas as visitas são direcionadas para um espaço multifuncional, onde a gente faz o acolhimento daquele familiar junto com seu filho, com seu sobrinho ou com seu neto. Todos esses acolhidos que eu falei, que são 33 ao total, eles moram aqui. Então nós somos uma instituição de acolhimento e de reabilitação também, onde a gente oferece desde o carinho, toda a área profissional dos nossos fisioterapeutas, a enfermagem 24 horas, a área médica, a área da farmácia, terapia ocupacional, todo o serviço de suplementação nutricional. Temos também a área de hidroterapia, onde os acolhidos realizam semanalmente atividades dentro da água, na piscina, e vão a cada dia proporcionando um conforto melhor de qualidade de vida. Quanto à questão dos nossos acolhidos irem para a escola, atualmente nós temos 3 acolhidos que têm digamos, a facilidade, né, em função do grau da lesão cerebral. Como nós temos acolhidos com lesão cerebral, que em algum momento da vida eles adquiriram, a lesão cerebral ela tem níveis. Então não são todos os acolhidos que teriam a oportunidade de frequentar uma escola. Estas escolas que eles frequentam, são 3 acolhidos, são escolas especiais, onde tem um grupo de professores e monitores que fazem a inclusão escolar dos nossos acolhidos de segunda a sexta-feira. Outros acolhidos que têm uma instabilidade hemodinâmica, ou seja, têm alterações clínicas e neurológicas mais graves, não têm a indicação de frequentar a escola devido à sua lesão cerebral ser mais grave e a sua instabilidade hemodinâmica também ser mais grave. Qual a sua opinião sobre a política brasileira em relação às pessoas com paralisia cerebral e o que ainda falta para essas pessoas serem incluídas na sociedade? Bom, se falando da Casa do Menino Jesus de Praga, inicialmente a gente percebe que tanto na escola quanto nos hospitais falta um respeito no atendimento. Muitas vezes a gente chega para conversar com os profissionais da área da saúde e eles não identificam o nosso acolhido como uma pessoa que precisa naquele momento de uma assistência inclusiva, um cuidado humanizado. A política brasileira atualmente eu acho que tem que incentivar e educar uma educação continuada para todos os profissionais da área da saúde e principalmente para os acolhidos da nossa instituição a nível escolar, formando melhores educadores para que possam realmente atender melhor as nossas crianças aqui da nossa instituição. Agora, estamos com a Maria Eduarda Cabeleira, que é fisioterapeuta do Instituto, que vai falar um pouco mais sobre a paralisia cerebral e as suas causas. É um prazer, então, participar. A paralisia cerebral, então, é uma lesão que acontece no encéfalo e ela pode ocorrer durante o parto, um pouco antes ou logo após, ou em alguma fase do desenvolvimento da criança, em que acontece geralmente uma falta de oxigenação no cérebro. E essa falta de oxigenação vai levar a uma dificuldade no funcionamento de várias células, não só cerebrais, mas como em outros sistemas dessa criança.
Então, a paralisia cerebral ela vai ter vários níveis de acometimento, né? A gente usa uma escala que vai de 1 a 5. Então, 1 seria uma criança típica, que corre, que anda sem precisar de apoio, por exemplo, para subir escada num corrimão, ela consegue subir uma escada segurando objetos, por exemplo. E o nível 5 seria o que é a maioria dos nossos acolhidos aqui na Casa do Menino, que é uma criança que ela é acometida de uma forma mais grave, onde ela precisa de um auxílio para locomoção, com uma cadeira de rodas, onde ela precisa ser levada, precisa que alguém leve ela, né? Então a gente tem alguns aqui que são nível 4, que tem uma cadeira de rodas, mas conseguem ou se locomover sozinho, com uma cadeira motorizada, ou conseguem tocar a própria cadeira. E essa lesão cerebral ela vai trazer um atraso no desenvolvimento dessas crianças, basicamente. Então a gente tem alguns crianças e adultos, né, a gente tem acolhidos de 30 anos, por exemplo, que o desenvolvimento motor deles é de uma criança de 3 meses, 6 meses. Então eles não têm controle cervical, eles não conseguem sentar sozinhos, não caminham, precisam de auxílio para alimentação via gastrostomia, por exemplo, e tem muitas dificuldades respiratórias também. Eles não conseguem liberar o muco da via respiratória, por exemplo, e precisam de um auxílio para isso também, que acaba cometendo o funcionamento dos pulmões, né, e eles acabam tendo muitas infecções respiratórias. Bom, e como a fisioterapia pode ajudar na melhora da qualidade de vida desses pacientes? Tá, então na fisioterapia a gente trabalha basicamente com 3 métodos, 3 conceitos, que são o conceito neuroevolutivo Bobat, a integração sensório-motora e o protocolo PED-ASSUT. Tá? Então são 3 modalidades inovadoras, né, que são poucas instituições que oferecem as 3, e a gente consegue através delas principalmente modular o tônus dos pacientes, né, que então eles, por essa lesão cerebral, muitas vezes eles têm ou tônus muito baixo, né, que eles ficam muito molinhos, ou tônus muito alto, e são muito espásticos, então eles ficam muito rígidos e não têm qualidade de movimento, e não conseguem manusear objetos, coisas do tipo, controlar o tronco, coisas do tipo. Então, com essas 3 intervenções, a gente consegue inserir eles num ambiente onde eles conseguem ter uma maior interação com o ambiente, com as pessoas. Eles, no PED-ASSUT, a gente consegue colocar os que não ficam em pé, a gente consegue dar essa possibilidade para eles, então eles ficam suspensos numa estrutura que a gente chama de gaiola, que é uma estrutura metálica, e a gente não precisa ficar segurando eles, e aí dá uma possibilidade de trabalhar mais função manual, fazer brincadeiras, fazer coisas que sem esse instrumento a gente não teria condições. Na integração sensório-motora, a gente consegue dar para eles estímulos de distância, estímulo de percepção do próprio corpo, estímulos muito diferentes, assim, que uma criança típica teria, por exemplo, correndo, pulando, brincando na comunidade, e eles aqui não têm. Então a gente tem uma sala com vários equipamentos e a gente consegue dar para eles essas vivências parecidas com vivências que eles teriam se tivessem um desenvolvimento típico. E aí assim a gente consegue, além de melhorar o tônus, a função e a interação, a gente consegue melhorar a amplitude de movimento deles. E para os nossos pacientes, que são pacientes muito graves, a gente também, muito importante, a gente consegue melhorar o posicionamento deles no leito, na cadeira, consegue melhorar o conforto deles, para que eles não sintam tanta dor e tenham uma melhor qualidade de vida. Acho que é isso. Obrigado. Como pouca informação exposta na grande mídia, paralisia cerebral é ainda um ponto de interrogação para a maioria dos brasileiros. Existe muita descrença no potencial dos paralíticos, ainda que existam muitos casos em que essas pessoas têm alto nível de escolaridade e mantêm empregos estáveis. A inclusão falha e o preconceito ainda são barreiras para o progresso da vida desses cidadãos. Entretanto, o cenário futuro continua sendo positivo. Haja visto grande avanço social e político nesse âmbito nas últimas décadas.